Bom dia! Segunda-feira, 6 de maio. E vamos falar hoje sobre este livro aqui que eu estou lendo e adorando, que se chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Você conhece, Mônica? O escritor é americano. Bom dia, Moniquita. Bom dia, Kiko. Bom dia. Majorri fez uma viagem para Itália para Argentina, incrível. Fiquei com vontade de ser da sua turma. Que viagem divertidíssima, gente. Bom dia, Indianara. Tudo bem? Então, gente, tô gostando muito. Caiu aqui, deixa eu tirar esse volume aqui, senão a gente não vai conseguir trabalhar. Caiu aqui no meu colo meio que sem querer. Não esperava que eu fosse gostar tanto do livro. E hoje o assunto é muito interessante. Bom dia, Juju, que é a dor faz parte do processo. Então eu vou ler para vocês aqui esse capítulo que ele fala sobre uma pesquisa. Tudo jóia. Bom dia, Deia voltou para mim. Que saudade de você, Loura. Não pode sumir do Pílulas. A gente precisa de você. Então vamos começar, gente? Na década de 1950, um psicólogo polonês chamado Kazimierz Dobrowski estudou os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e seus diferentes modos de lidar com as experiências traumáticas que tinham vivido na guerra. O cenário em questão era a Polônia, então pode imaginar uns eventos bem terríveis. Aquelas pessoas haviam sofrido ou testemunhado fome, bombardeio, que transformaram cidades em ruínas, o holocausto, tortura de prisioneiros de guerra, enfim, uma porção de coisa horrorosa. Nesse estudo, Dobrowski notou algo surpreendente. Uma porcentagem considerável dos sobreviventes acreditava que, apesar da dolorosa e traumática, a guerra os tinha tornado pessoas melhores. Muitos se descreviam no pré-guerra como pessoas diferentes, sem gratidão pelos entes queridos, preguiçosos, consumidos por problemas insignificantes, julgando-se mais merecedores de tudo. E após a guerra sentiam-se mais confiantes, mais seguros de si, mais agradecidos e não se deixavam abalar por trivialidades e pequenos aborrecimentos do cotidiano. Deborita, bom dia. Carla, bom dia. Minhas mágicas todas comigo hoje. Então, é desse livro aqui e nós estamos falando de uma pesquisa que um polonês fez baseado nas pessoas que tinham sobrevivido à Guerra Mundial, né? Tudo aquilo tinha sido horrível. É lógico, nenhuma daquelas pessoas estava feliz por ter passado pelas tragédias da guerra, né? Com certeza que ninguém quer passar por uma guerra. Muitos ainda sofriam com as cicatrizes emocionais. Alguns, no entanto, tinham conseguido canalizar para uma transformação pessoal positiva e poderosa. Que, no fundo, é isso que é interessante. Por quê? A gente vai viver momentos de dor e não adianta achar que vai fugir disso, porque a gente não vai fugir. Agora, o que a gente faz com esses momentos de dor, o que a gente aprende sobre nós mesmos nos momentos de dor é que vai ser diferente. Uns vão ficar se vitimizando e não vão querer mudar nada, e outros não, vão querer fazer daquilo uma ponte para alcançar mais um nívelzinho da evolução. Valéria, que bom que você entrou. Então, eles não estão sozinhos nessa inversão. Para muitas pessoas, as maiores realizações decorrem das maiores adversidades. Em geral, nosso sofrimento nos torna mais fortes, mais resistentes, mais equilibrados. Muitos sobreviventes do câncer, por exemplo, dizem se sentir mais fortes e gratos depois de vencer a batalha pela vida. Muitos militares relatam uma resistência mental obtida ao tolerar o ambiente de uma zona de conflito. Exatamente, Deia, a resiliência do aprendizado. Cris entrou, bom dia, Si, bom dia. Então, gente, olha que interessante, que isso é uma pesquisa científica, tá? Dobrowski, né, o pesquisador, argumenta que nem sempre o medo, a ansiedade e a tristeza são estados de espírito indesejáveis ou inúteis. Pelo contrário, com frequência, representam a dor necessária ao amadurecimento. Negar essa dor é negar nosso potencial.
Assim como a dor muscular é necessária para fortalecer o corpo, a dor emocional é imprescindível se quisermos desenvolver resistência emocional, um senso mais agudo de identidade, mais compaixão e, em última instância, ter uma vida melhor. Interessante, né? Bom dia, Lu! Em perspectiva, as mudanças pessoais mais radicais acontecem depois das piores experiências. E eu acho que nós todos que estamos aqui no Pílulas, que já está todo mundo acima dos 20 anos, tem a sua própria história, que passou por um terremoto, que passou por uma história de dor muito grande e dali se fortaleceu e ficou se sentindo mais confiante, mais forte e passou para o próximo etapa do game, não é isso? Então, é simplesmente colocar nessa perspectiva, né? Em perspectiva, as mudanças pessoais mais radicais acontecem depois das piores experiências. Só em face a uma dor intensa, nos dispomos a reavaliar nossos valores e examinar nossas falhas. As lições aprendidas na dor jamais serão esquecidas. É isso aí. Então, gente, precisamos de algum tipo de crise existencial para analisar de forma objetiva a fonte do significado que damos à vida e só depois considerar uma mudança de curso. Qualquer um pode chamar isso de fundo do poço ou crise existencial. Eu prefiro chamar de tempestade de merda. Escolho o que achar melhor. Bom dia, Alzinete, tudo bem? Então, gente, por que eu decidi trazer isso pra gente aqui hoje, né? Porque a gente estava falando semana passada sobre o medo da mudança, como muitas vezes a gente fica paralisado, né? Mas a gente precisa entender que a dor é um ciclo que a gente vai ter que passar e ali vai ter uma lição e a gente vai ter que aprender a ficar mais resiliente, a ficar mais forte, a encarar a vida de um outro jeito. De repente a gente não dá tanta importância para os pequenos probleminhas e a gente foca cada vez mais no que é relativo, no que é grandioso. E eu tenho certeza que todas nós aqui, homens e mulheres do grupo do Pílulas, passaram já por várias dores e se hoje estamos aqui mais fortes é porque a gente conseguiu. Então, a gente não pode panicar na hora da dor, sabe? Quando tiver aquele momento que a gente está passando por uma coisa difícil, eu sei que é difícil, ideia, sempre é muito difícil, porque também parece ser que a dor é sempre nova, né? A gente aprende a lidar com uma situação, aí lá vem uma situação nova que a gente nunca viveu, né? Mas aí a gente tem que confiar na nossa experiência, a gente tem que olhar para trás e dizer assim, nossa, mas eu já passei por tanta coisa e tô aqui, né? A gente vive um momento no país assim tão complicado, mas pensa, gente, a gente já passou por tanta coisa, passamos pelo Collor, passamos por não sei quantos impeachments, passamos por tantas situações políticas super complicadas, e sobrevivemos e conseguimos trabalhar e teve uns momentos que ficaram mais difíceis e a gente arrumou uma luz no fim do túnel, né? Às vezes é mais forte que a anterior mesmo, até porque a gente tá nessa escala evolutiva, né? A gente vai vencendo, mas a gente também é mais forte, sabe, ideia? Se vem um problema que a gente acha que, putz, não tô acreditando que eu vou ter que enfrentar isso. A gente está no lugar certo, na hora certa, e se aquele problema nos encontrou, é porque ali tem uma lição que a gente precisa aprender. Por mais que doa, por mais que na hora a gente diga, meu Deus do céu, tá de sacanagem, não é possível isso. Mas a gente fica, respira, usa a nossa fé, usa as nossas técnicas, que nós já somos todos e todas vencedores, né? A gente sai mais forte depois de uma situação mais difícil. E isso me preocupa muito, Deborita, que lida muito com criança, o quanto que não tem pai hoje em dia enfraquecendo os filhos, facilitando demais, não permitindo que as crianças tenham um desejo negado. Ah, porque eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Pois é exatamente porque você passou pelo que você passou que você é quem você é hoje. E se você fica facilitando muito a vida de filho, você vai criar um fraco, uma fraca. Isso não é legal, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente educa os mais novos ou
participa da educação dos mais novos, porque tem que ter a conquista. E negação é da vida. E se a gente não aprender a tomar um não em casa, a gente vai tomar um não na rua. E provavelmente não vai ser uma pessoa fofa que vai dizer pra você, isso não pode, meu amor. Vai ser um chefe que vai dizer assim, faz porque eu tô mandando, porra. E vai ser assim, né? A Alzinete está falando que às vezes parece que não tem luz no fim do túnel, mas temos que ver o sol atrás das nuvens. Um aprendizado, é isso aí. E não podemos ser permissivos demais e nem autoritários demais. Essa é a dura meta da educação, né? Eu tô com muita vontade de fazer essa pós que você fez, Débora, da disciplina positiva. Muita vontade. E a gente, quando é mãe, né, que eu acho que é a coisa mais difícil que tem na vida, pra mim, pelo menos foi a missão de ser mãe, dosar, né? Cris é mãe de 3, dosar, né? Como é que você sabe se você não tá sendo dura demais ou se você tá sendo dura de menos, né? Então, a gente tem que aprender isso. Carol entrou, que maravilha! E a gente entender... Majorri tá falando, eu queria ter passado por uns perrengues no momento certo. Aprender certas coisas na fase adulta é pior. Tá vendo aí a frase da Majorri, né? Suelen, bom dia. Luz, bom dia. Então, gente, para nós todas que somos mães ou que de alguma forma temos contato com as crianças, né? Digam um não com amor, digam um não com firmeza, mas não permitam que as crianças tenham tudo o que querem, porque isso não é bom. A dor é um processo da vida, dor é crescimento. Narciso sempre falava para mim, é nas quedas que se gera a força, né? Se a gente olhar as cachoeiras, né? Itaipu e tal, é na queda d'água que se gera aquela energia, né? Então, na nossa vida é assim também. É quando a gente toma os tombos, que ali tem uma lição, que a gente aprende, que a gente entende e que a gente fica mais forte depois daquele tombo. Deia tá falando... Pior mesmo, a proteção dos pais atrapalha muito, com certeza. Bom dia, Karine. Karine é outra mãe maravilhosa, excelente educadora. A Zinete tá falando, tô vivendo a experiência de mãe de 2 adolescentes, aprendendo a ser mãe e usar o não que vai gerar liberdade. Exatamente, porque é a disciplina que vai gerar liberdade, né? É o conjunto das coisas que a gente tem que treinar. E a dor é importante. E a gente lidar com a dor como um processo de crescimento e como um processo de vitória. Porque a cada dor que a gente tem na vida, a gente passa para o próximo nível do jogo. A gente passa mais forte. A gente passa acreditando que a gente tem condição. E sempre resolvendo a nossa fé. Então, quando a gente for rezar, a gente não reza para Deus tirar aquela dor da gente, não. A gente reza assim... Sabe, Pai amado, me ajude, me dê os recursos, coloca um médico no meu caminho que me ajude nessa situação, ou um advogado, ou seja lá o que a gente for precisando, o que eu tô precisando aprender com isso, me mostre o que eu tenho que fazer, mas nunca renegando a dor, nunca dizendo, eu não consigo passar por isso, não. A gente pede pro nosso Pai que Ele nos dê as ferramentas, que Ele faça que a gente entenda por que a gente está passando por aquilo, para que o nosso crescimento venha, né? Porque aí só assim a dor faz sentido, se for fazer da gente um ser humano melhor, depois de ter passado por aquele perrengue todo. Beleza? Ai, Fatinha, já estamos de saída. Então era isso que eu queria falar com vocês. Tô mais da metade do livro, ó, gente, recomendo. Uma leitura fácil, ele de vez em quando dá uns socos no estômago da gente. Tem umas coisas que a gente lê e faz... Mas é bom, gostei. Uma linguagem interessante, muito trivial, bem bacana, gostei. Acho que é uma leitura que vale a pena a gente fazer sim. Um garoto novo, casado com uma brasileira, que foi a Thaís que me disse, casado com a Feneute, que tem um canal no YouTube muito legal, com uma história de vida complicada. Ele conta dos bastidores da vida dele, assim, sem pudores, se ferrou bastante e tá aí, firme e forte, se renovando. Também leu, né? Deia lê tudo. Deia é terrível, gente. Eu gostei também, não me cativou, mas gostei do livro. Eu achei interessante. Tem umas sacadas, assim, boas, né?
E era isso, gente. Olha, um dia de sol maravilhoso hoje, que a gente tem uma semana abençoada, pedindo ao Pai força para enfrentar nossas dificuldades, na certeza que a gente vai vencer. A gente já venceu tanta coisa nessa vida. Você que está querendo um emprego, você que está querendo mudar alguma coisa na sua vida, reza com fé, pede, que o Mestre sempre está aqui para nos amparar, entendendo que a dor é parte do processo. Então, vamos lá, vamos à luta, que a gente vai conseguir. Beleza, meninas e meninos lindos? Beijo, Suelen, beijo, Lu, beijo, Deia, beijo, Si, Cris, beijo grande. Fatinha, assiste a reprise depois. Luzia, Karine, Valéria, adorei que você veio. Alzinete, volte sempre. Majorri, que voltou das férias. Carol, nossa, hoje a nossa sala tá grande. Deborita. Quem mais eu não falei? Moniquinha, Luciane, Cris, eu já falei já. Carlinha entrou hoje também, Júlia Eventos, Kiko entrou também, Moniquinha entrou também, Ju Cunha, Indianara, Márcio sempre com a gente. E aí, acho que eu já falei de todo mundo, beleza? Quem não pegou no comecinho, pega depois no YouTube, beleza? Macarena, beijo, Márcio. Que a gente tem uma semana bastante abençoada, enfrentando os nossos problemas, na certeza que é para o nosso crescimento e que tudo vai dar certo. Beleza? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus.